Então, galera, hoje é uma aula de exercício no qual eu quero resolver um problema que depois eu fui perceber que também estava numa das listas que eu pus no meu site, se não me engano, na lista 3, de um conjunto aletado que vai dissipar calor vinculado a um processo aí no qual você vai ter, sei lá, um chip consumindo potência. Esse chip vai ter uma solda no qual você vai unir ele num dissipador, que é uma base aletada, e é um problema clássico assim de transferência de calor em superfícies estendidas. E eu acho que ele é simbólico no sentido de que ele engloba toda essa parte metodológica de estimativa de quantidades de interesse, principalmente num contexto de engenharia, vinculadas a problemas de troca de calor usando aletas. Porque eu gravei algumas aulas no YouTube sobre essa parte, conjuntos aletados, mas assim, aulas dedutivas, nas quais eu fui explicando a ideia de uma aleta e a partir dessa ideia desenvolvendo uma métrica para a gente poder avaliar a performance desses conjuntos aletados. Mas até o momento eu sinto que a coisa está tipo, muito no campo das ideias e é importante que a gente consiga levar isso para a prática. O aluno de engenharia, muitas vezes, ele se desmotiva e se perde quando ele fica muito inserido nesse contexto de deduções, né? E é uma coisa interessante porque a engenharia é uma coisa que meio que não existe direito. Assim. A engenharia é uma fusão, né, de matemática, de física e de aplicação. Assim. Então, como área básica do conhecimento, deixa eu pôr a câmera um pouquinho mais para cima para poder pegar melhor minha cara. Como área básica do conhecimento, assim, é uma coisa que não existe. Assim. E aí é interessante porque o aluno de engenharia, ele gosta de matemática, tem que gostar, porque senão não faria sentido fazer engenharia. Quero crer que ele gosta de matemática, ele gosta de física, mas ele é um cara que também tem um certo interesse em construir coisas e em materializar esse tipo de conhecimento para a solução de problemas reais. Assim. Então, é importante que a gente traga aqui aplicações e ensine como calcular questões mais tipo de projeto mesmo. Agora, é óbvio que a base desses cálculos vai estar sempre num processo argumentativo que vai envolver física como assim objeto epistemológico de estudo e matemática como ferramenta. Né? Então a engenharia é meio que essa junção de tudo isso. Assim. Eu acho que é importante que de tempos em tempos eu consiga aqui trazer exercícios para a gente poder realmente treinar a coisa. Então é isso que faremos na aula de hoje. Alguns alunos que já estavam meio que adiantando as coisas quando começou a quarentena, já fizeram essas listas, já resolveram esse problema, provavelmente. Assim. Então talvez fique um pouco monótono para essa galera, mas eu acho que a maioria que está aqui não resolveu ainda esse problema, né? E eu vou pensar assim na aula de hoje em termos da maioria, para mostrar a solução desse exercício. Então, sem mais delongas, deixa eu pegar aqui a minha mesinha digitalizadora, minha caneta, e vamos ler junto aqui o enunciado. Eu mandei isso ontem no grupo da turma para vocês meio que irem já adiantando assim a leitura. Mas o problema é um problema de um chip de silício, que tem essa largura aqui, W de 20 milímetros, soldado em um lado de um dissipador de calor, então a solda está bem aqui, né, nessa junção. Aqui está o chip. Aí tem uma solda que eu coloquei um pouquinho mais escura aqui. Isso aqui seria já tipo a base do dissipador. Eu até falo no final do problema, né, que você deve desprezar os efeitos de condução nessa base, que tem esse comprimento LB. Perfeito. Eu dou aqui a condutividade térmica do alumínio. Eu sempre acho que habilitei a regra e nunca habilitei. Eu dou aqui a condutividade térmica do alumínio, é bem alta, 180 watts por metro Kelvin. E aí dou os dados geométricos, né? Tipo, essa base que a gente não vai nem considerar, tem 3 milímetros, porque eu pedi aqui para desprezar. E eu tenho uma matriz de aletas retangulares de comprimento de 15 milímetros, então é um negocinho bem pequenininho assim. Eu tenho uma corrente de ar a essa temperatura, que passa nesses canais ali. É uma coisa muito próxima da vida real mesmo, esse problema. E aí esse escoamento ele gera um coeficiente de transferência de calor por convecção de 100 watts por metro quadrado Kelvin. Uma coisa que é interessante que a gente observe assim já desde agora é o seguinte: eu estou aqui na parte de condução, então eu estou resolvendo um problema que envolve
transferência de calor em meios estacionários. A ênfase é o conjunto aletado, né? É o sólido que vai conduzir calor, mas nesse sólido tem um ar que passa ali. E esse ar vai gerar um coeficiente convectivo de 100 watts por metro quadrado Kelvin. Mais para frente, quando a gente estiver no módulo 2 do curso já, investigando convecção de calor, a gente vai tentar, tipo assim, ir atrás de correlações que visem estimar o H. Então, assim, é interessante estar pelo menos atento de, por enquanto, o H vem do céu. Pá! Né? Ele brota, assim, H. Mais pra frente a gente vai ver, tipo, a trabalheira que é ir atrás do H. O H é o santo grau. Assim, é o santo grau da convecção de calor. É o objetivo final. Qual é o H? E vocês vão observar que é dificílimo saber quem é o H. Então é muito interessante, porque na vida real de engenharia, você não vai ter um enunciado. Você vai ter um problema real para resolver. E você fala, caralho, como é que eu resolvo esse problema aqui? Você vai ter que estimar essas coisas. Você vai ter que ir atrás de entender a geometria, de entender as características, a natureza desse escoamento e de pelo menos saber aonde você vai buscar as correlações matemáticas necessárias para a estimativa desse H. Né? Aqui a coisa está em termos de um enunciado. Então é muito importante, pessoal, assim, que vocês como alunos de engenharia tenham a consciência de que não basta você tipo, ser um bom aluno que saiba resolver probleminha. Você vai ter que ser o cara que vai ter que formular os enunciados também. E isso é muito importante. Assim. É muito mais artístico a elaboração de enunciado do que a solução do enunciado do problema. Né? E é nisso que eu acho que a gente tem que trabalhar mais com os alunos de engenharia. A gente dá os enunciados prontos e o cara vai lá e resolve, e aí ele tira 10 na prova e acha que é um cara que é um bom engenheiro. Quando na verdade, assim, a grande sacada vai ser você olhar para um problema físico real e ser capaz de formular o enunciado, de buscar as referências, de fazer a modelagem e resolver o problema. Então, é mais do que só resolver o problema. Bom, aqui eu estou dando um enunciado, evidentemente. Comento, né, que o espaçamento mínimo permitido entre as aletas é de 1,8 milímetros por questões de limitação da queda de pressão. O que seria isso? Se eu insiro um escoamento num conjunto aletado, o ar vai passar ali dentro e ele vai ficar meio que preso em alguns interstícios. Então isso vai gerar uma queda de pressão no escoamento, que é uma queda dessa energia mecânica útil que ele tem para poder se movimentar e que tem que ser suprida por uma fonte mecânica, que vai ser um ventilador, que vai empurrar isso daí. Então você também não quer que o ar fique ali meio que estagnado, porque aí em vez de esfriar, ele vai acabar atrapalhando o processo. Então a questão do espaçamento entre as aletas e de como isso vai se combinar com o escoamento que vem ali, dissipar calor, é uma questão muito também importante de projeto. Né? Você quer... Isso é uma coisa muito louca e muito sutil, assim, né? Eu até tenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês um negócio legal. Eu adoro quando minha cabeça pensa numa ideia para mostrar coisas que eu não estou assim, planejando. Mas eu devo ter aqui uma simulação muito antiga que eu fiz no meu mestrado. Deixa eu ver se eu acho. Colina, aquário, degrau, difusor. Cadê essa porra, velho? Talvez eu tenha feito na minha graduação ainda, velho. Deixa eu ver. Simulações. Caso periódico, acho que é isso. Resultado, simulação. Acho que é essa porra, caralho. Tem muitos anos que eu entro nessa pasta aqui, velho. Yes, achei uma coisa legal. Que loucura. Curto só, velho, esse rolê aqui. Deixa eu vou dar um exemplo de aplicação bem legal de uma coisa que eu trabalhei tipo, há muito tempo atrás. Isso aqui eu trabalhei na graduação, velho. Então isso aqui deve ter... Isso tem uns 13 anos que eu não entro nessa pasta aqui. Curto só. Vel... Nem sei se eu tô com os arquivos aqui certos. Foda-se, vai ser esse aqui mesmo. Abriu. Yes. Deixa eu ver uma coisa. Só que isso aqui não é um campo térmico. Mas não tem problema não. Deixa eu pegar aqui o campo dinâmico. Curte só. Que rolê maluco. Deixa eu só ver se isso aqui vai estar legal. Ah, vai estar legal. Pra mostrar o que eu preciso vai estar legal. Beleza. Curte só que doideira. Isso aqui é uma simulação que eu fiz, velho, há muito tempo atrás. Isso aqui é uma malha de elementos finitos. De um escoamento turbulento num canal. No qual eu tinha esse corpo rombudo bem no meio do canal. Isso a gente chamava de rib, uma costela, assim, né? É um dispositivo geométrico que a gente coloca no escoamento para gerar uma perturbação nos padrões de movimento do fluido que vem da esquerda para a direita. Então aqui eu simulei o campo de velocidade desse escoamento, né?
Se eu for olhar para as linhas de corrente, isso aqui seriam os padrões de movimento. Eu tenho aqui uma grande região de recirculação, uma coisa muito louca, que eu poderia dar um zoom aqui. Aqui o campo de velocidade, as cores, enfim. Essa simulação nem está muito boa não, porque ela deve estar ainda convergindo, mas assim, já dá para ter uma ideia da complexidade e da não linearidade desse escoamento. E de qual é que é desse rolê, qual que é o interesse disso daqui? Isso daqui é uma coisa que a galera usa no interior de pás de turbinas a gás. Uma turbina a gás é um dispositivo que você usa para gerar energia, tá? Então, ela respeita um ciclo termodinâmico, que ele é composto por 4 processos termodinâmicos em série. Você tem uma compressão de um fluido de trabalho, isso acontece no compressor, evidentemente. Depois você tem uma adição de calor numa câmara de combustão. Então você dá pressão e temperatura para o fluido, ou seja, ele fica com muita energia, você leva a entalpia desse fluido lá para cima, e quando ele está cheio de pressão, temperatura, energia e entalpia, você permite que esse gás se expanda numa turbina. E nessa expansão ele libera muita energia, a turbina gira e gira um eixo que gira energia elétrica, tá? Então, e aí depois você pega esse gás e você joga para a atmosfera num processo de rejeição de calor. Então os 4 processos físicos que levam à geração de potência numa turbina a gás é isso: compressão, adição de calor, expansão e rejeição. Isso percorre um ciclo termodinâmico e no final das contas você consegue converter parte do calor que você rouba de uma fonte quente em trabalho mecânico para gerar um eixo e gerar energia elétrica. Você consegue demonstrar através da termodinâmica que a eficiência do teu ciclo de geração de potência numa turbina a gás ela é maior se você conseguir aumentar a temperatura da fonte quente. Ou seja, quanto mais quente o gás conseguir entrar na turbina, mais eficiente vai ser o ciclo termodinâmico como um todo. A questão é que a turbina é feita de um material e ela não pode derreter. Então, por questões metalúrgicas, você não pode também esquentar demais esse cara, porque senão você derrete a turbina. Então, essa ideia aqui que a galera teve vamos colocar dentro da turbina, dentro da pá, um canal onde vai escoar um ar para resfriar a turbina. E aí, para aumentar as taxas de troca de calor entre a turbina, a superfície da turbina e esse ar que passa dentro da pá para resfriar, eu coloco esse corpinho aqui. Por quê? Porque isso gera uma perturbação muito grande no escoamento e essa perturbação ela aumenta as taxas de turbulência. Eu talvez tenha aqui inclusive o cálculo do campo de energia cinética turbulenta. É isso, esse é o cara. Esse aqui é um campo de energia cinética turbulenta, que é basicamente um campo de cores que mede uma intensidade típica das flutuações de velocidade de origem turbulenta provocadas pela inserção desse dispositivo na geometria. Então esse vermelhão aqui está muito turbulento nessa região aqui. E o que a turbulência faz? Esses vórtices, essas flutuações, pegam calor e dissipam calor de uma maneira muito mais eficaz. Então, essas perturbações geométricas que induzem flutuações e mixing, elas têm uma tendência de dissipar muito calor. Então isso é muito legal para a gente. Ao mesmo tempo, isso é péssimo do ponto de vista aerodinâmico, porque isso consome potência mecânica útil do escoamento, que é se movimentar. Mas para fins de troca de calor isso é muito interessante. Então esse exemplo aqui de aplicação que eu tenho, da gente modificar o campo, vamos pôr assim, turbulento do escoamento, a fim de promover um incremento das taxas de troca de calor, está muito associado ao probleminha das aletas, porque curte só, eu falo aqui no enunciado que por questões de limitação de perda de pressão, eu tenho que ter esse espaçamento aqui de 1,8 milímetros. Porque é isso, essa perturbação que a geometria induz no flow leva a uma queda de pressão, uma queda de energia mecânica útil que move o escoamento. Ao mesmo tempo, isso pode levar a um aumento nas taxas de troca de calor, porque flutuação, caos, mistura é muito bom para pegar o calor e mandar ele embora. Mas é uma questão sutil. Se eu diminuo demais o espaçamento, o ar pode ficar meio que preso em bolsões de ar quente entre as aletas e pode inclusive atrapalhar o processo. Então, existe uma questão de otimização aí nesse espaçamento entre as aletas, num contexto de conjuntos aletados, para que você consiga perturbar legal o escoamento sem gerar estagnação, porque o flow tem que vir, pegar o calor e mandar ele embora. Então isso é uma questão muito interessante de projeto, a questão do espaçamento e tal. É claro que nesse contexto desse exercício,
isso não é uma preocupação. É como se já tivesse já projetado o sistema e eu já tenho um valor típico do coeficiente convectivo H e vou olhar por uma perspectiva do conjunto aletado para quantificar a potência dissipada. Mas eu acho interessante chamar atenção aqui, numa leitura dessa de exercício, para as questões de projeto, de engenharia e de física que estão além do enunciado, porque isso aqui está integrado num contexto de um problema físico. O enunciado é só um resumo da obra para a gente fazer um treino aqui, para a gente treinar. A vida real não tem enunciado. Então é importante que você esteja tipo assim, atento a essas questões. Bom, vamos prosseguir. Além disso, eu comento aqui que essa junta soldada, essa junção da solda, tem uma resistência de contato, que eu chamei de resistência térmica, mas no fundo é de contato, né, de 2 vezes 10 a menos 6 metro quadrado Kelvin por watt. Aqui, essa figurinha aqui, que eu pus figura 1, porque eu extraí de um enunciado, então vou pôr aqui figura 1, fig 1, ilustra o esquemático do problema. Aí eu peço para você considerar uma matriz com 11 aletas, e nessa condição, essa espessura da aleta, que eu vou usar bastante, vale 0,182, esse espaçamento também vai ser utilizado, vale 1,982. Então veja, o espaçamento mínimo tem que ser de 1,8. Aqui você pegar esse S, que é essa distância entre esse pontinho da aleta e esse, e subtrair 2 vezes T, o T sendo 0,182, vamos fazer aqui essa conta. Pegar 0,182, multiplicar por 2, por menos 1, e somar com 1,982. Isso dá 1,618. Então é interessante porque eu falo no enunciado que tem que ter um espaçamento mínimo de 1,8, mas na prática no enunciado está um pouquinho menor, né? Então não está nem atendendo o próprio enunciado. Isso é interessante que eu não tinha reparado nisso. Mas enfim, vamos prosseguir na solução usando esses dados, porque é isso, eu peguei isso do Impropério, agora que eu fui me tocar que na verdade esse espaçamento mínimo ele não está sendo aqui respeitado. Mas legal, beleza, vai ser isso mesmo. Se a temperatura máxima permitida no chip for de 85 graus Celsius, qual é o valor da potência que ele dissipa? Que no fundo é a quantidade, é a taxa de troca de calor que eu vou trocar entre o meu conjunto aletado e o ar que vem ali para resfriar. Falo para você considerar a extremidade da aleta como adiabática, então extremidade adiabática. E aí por esse motivo você vai desprezar a área da extremidade da aleta, tanto para o cálculo da área dela quanto da área total. E pergunto depois qual seria o valor dessa taxa caso não houvessem as aletas. A gente vai ter uma noção comparativa. Então esse é o enunciado. Eu estou aqui há meia hora lendo o enunciado. Assim, deve ser a leitura mais lenta de enunciado da vida de vocês. Porque eu me empolgo, quero dar ideia. É o que eu te falei, eu fico entediado com muita facilidade. Então, para mim é difícil, vai ficar fazendo uma coisa mecânica, ler um enunciado e resolver. Eu tenho que falar de ideia e juntar. Senão, assim, que eu estou meio que morto, assim, aí é meio ruim isso. Então, vamos nessa. Bom, alguma dúvida no enunciado? Espero que não, né? Com essa leitura do enunciado tão detalhada assim, espero que não tenham tido dúvida. Mas se tiver, também não tem problema nenhum. E aqui eu ponho umas fórmulas úteis para a gente poder usar na solução da questão, e eu vou inclusive circular, porque elas vão ser realmente utilizadas, todas elas. Então é interessante porque são fórmulas que estariam vinculadas assim, tanto a questão da aleta retangular isolada, quanto a questão também de conjuntos aletados, assim, porque vocês devem lembrar do YouTube que as coisas foram deduzidas tipo, nessa sequência, né? Primeiro eu olho para uma única aleta, computo a taxa de troca de calor entre ela e a parede, defino uma eficiência do processo, depois eu estendo a minha análise para um contexto de muitas aletas. Então, o que eu fiz assim antes de começar a resolver? Esse tipo de problema é um problema basicamente de você usar fórmulas. Então, assim, não tem assim muita física profunda por trás disso. É claro, a profundidade conceitual está no processo de você tipo, deduzir as fórmulas e entender de onde que elas vieram. Uma vez que elas estão deduzidas, é basicamente substituir. Agora, existem vários lugares onde você pode errar nisso daqui. Principalmente nas questões de entendimento da geometria, que é aí que o bicho pega quando a gente está falando de aleta. Então, para a gente treinar isso aqui, vamos deixar as coisas bem claras. Eu comecei o meu processo de solução
tentando fazer uma linha assim visual das equações que eu deveria usar. Então, assim, eu estou basicamente interessado em calcular calor, esse aqui é T. E aí o meu mapa, né, que eu fiz para isso é o seguinte, usando essas fórmulas que estão aqui já, deixa eu tirar minha régua, esse Q, T, que é o calor total, no fundo, é o calor dissipado pelo chip. É a potência, é o que eu estou perguntando. Isso vai ser dado em função desse θ na base, dividido pela resistência total. Né? O θ na base é a diferença de temperatura da base em relação ao infinito, isso está dado, e a questão é estimar essa resistência. Isso aqui também vai estar associado, nessa expressão aqui que a gente viu, com o coeficiente convectivo, com a área total e com uma eficiência. Né? Veja, essa expressão aqui ela é quase idêntica à resistência térmica de convecção, só que com uma área diferente e com uma eficiência do conjunto aletado, o eta0. Porque a ideia dessa definição da métrica de uma eficiência para um conjunto aletado é a gente supor que a inserção das aletas leva simplesmente a um aumento de área, mas vinculado ao mesmo processo físico de troca, que é convecção. Agora, isso não é realidade, porque se eu ponho uma aleta, eu estou colocando ele em material sólido. Então, tem condução misturado. Eu não estou simplesmente aumentando a área, eu estou aumentando a área e oferecendo uma resistência extra também à passagem do calor. Então não é um aumento de área 100% eficiente. Tem um rendimento aí, tem uma eficiência que vai ter que ser estimada. Essa eficiência, vocês devem ter visto na aula lá sobre aletas, ela vai depender de questões mais geométricas. Essa expressão 1 menos n, que é o número de aletas, vezes a área de uma única aleta, dividido pela área total de todas as 11 aletas, mais a base não aletada. E é aqui que vai entrar a questão geométrica, que pode confundir vocês, que multiplica 1 menos a eficiência de uma única aleta sobre C1. C1 é aquela variável que entra quando a gente vai querer avaliar os efeitos da resistência térmica de contato. Isso aqui depende dessa quantidade. É 1 mais o rendimento de uma única aleta, vezes o H, vezes a área de uma aleta, que multiplica a resistência térmica de contato, que é muito importante, dividido pela área da seção transversal na base, cross-section na base. Né? Então veja, se esse valor aqui fosse 0, não tivesse uma resistência de contato, o C1 seria 1. Tá? Não faria sentido. Então se C1 for 1, é como se eu estivesse avaliando um problema em que não tivesse sendo considerada a questão do contato na junção da base com um conjunto aletado. Na prática sempre vai ter um contato, né? E aí você vai ter maneiras de minimizar as ineficiências no contato. Por exemplo, num contexto prático, operacional, de quem trabalha com computação, pasta térmica. Você pega aquela pasta térmica e passa numa superfície, quando você quer juntar duas coisas ali que vão trocar calor, para melhorar ali o contato térmico entre um dispositivo eletrônico e um dissipador. Isso é muito comum mesmo. Isso vai atuar nesse RTC. Beleza? Um outro parâmetro que vai entrar aqui, porque veja, essa área da aleta é fácil estimar, é questão geométrica. Essa área total também é geometria. Agora, para eu estimar esse eta0, né, eu tenho que ter C1, e para ter C1 eu tenho que ter esse eta-A. Tanto aqui esse cara é importante, quanto aqui. Então, como é que a gente vai estimar a eficiência de uma única aleta? A gente viu já que existem expressões para isso. No nosso contexto aqui, para esse tipo de aleta, para essa geometria, sujeita a essa condição de contorno na extremidade, porque lembrem-se que a estimativa da eficiência de uma única aleta depende de tudo isso, da geometria dela e da condição de contorno na base, porque é a solução da equação diferencial que vem de um balanço de energia ao longo de uma aleta que vai ser utilizada para a gente construir a métrica que define a eficiência de uma única aleta. Então, existem tabelas para isso, existem gráficos para isso, curvas de eficiência de uma única aleta para diferentes tipos de aleta. Vocês lembram disso, galera? Ou não? Tem no Incropera isso, tá? No Incropera, eu vou até recomendar aqui, ó. Deixa eu abrir o meu Incroperazinho aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu modo de lista. Isso. Pesquisa, canal do YouTube, transferência de calor, livros, Incropera. Só para a gente lembrar aqui, não custa nada.
Está no capítulo 3. Caralho, é muita página, né, brother? Eu acho que eu já li esse livro inteiro, velho, assim. Que loucura. E aí chega um ponto que você não quer mais saber disso, você quer, velho, tocar guitarra e fazer outras coisas, porque é muita matemática na sua cabeça, é muita física, é muita informação, velho. E isso te cansa. Mas aqui eu queria mostrar pra vocês o seguinte, as tabelinhas, os diagramas, cadê essa porra, velho? Aqui, ó. Veja, você tem que pensar aqui a eficiência de uma única letra para esse tipo de formato, para esse tipo de formato, para esse tipo de formato, em função das combinações geométricas, né, das variáveis que você vai utilizar para poder definir isso daqui. Então, assim, na vida prática de vocês, o mais provável é que você não precise calcular isso, deduzir a equação diferencial, mas consultar um gráfico como esse, ou como esse, para uma aleta anular, se for o caso, para você extrair de informações pré-tabeladas, de diagramas, esse tipo de informação. Na engenharia isso é muito comum, né? Você consultar tabelas e diagramas que na verdade resumem dados que vão ser depois utilizados para obtenção de propriedades que vão entrar como input em projetos maiores. Então isso é uma coisa muito importante também para você estar atento. Beleza, vamos aqui voltar. Então, no nosso contexto, para essa letra específica, a expressão que eu tenho, que vai computar essa eficiência de uma única letra, deixa eu até apagar isso daqui para não me craudiar, vai ser tangente hiperbólica. Cara, é muito difícil escrever nessa mesa, eu vou comprar uma maior para mim para parar de reclamar disso. Porque toda aula eu reclamo, falo, é muito difícil, velho. E reclamar não adianta porra nenhuma, você tem que chegar lá e resolver, né? MLC sobre MLC. E aí eu tô só organizando aqui, tipo, o mapa pra gente poder resolver esse problema. Então, esse cara que aparece aqui, ele vai ser estimado com base nessas variáveis. Esse M que aparece aqui, que vai ser importante também, ele depende do coeficiente de transferência de convecção. Então, ele vai ser dado pela seguinte expressão. H, que multiplica o perímetro, sobre KAC, elevado a meio. E esse perímetro aqui também, ele depende das questões geométricas. Ele vai ser 2 vezes T mais W. E aí eu acho que eu mapeei. Então veja a sequência. Eu quero obter esse cara aqui, velho. Mas para obter ele, eu tenho que ter essa resistência. Para ter essa resistência, eu tenho que ter a eficiência do conjunto aletado. Para ter esse cara aqui, eu tenho que ter a eficiência de uma única letra. Para ter isso daqui, eu tenho que conhecer essas variáveis aqui, que são geométricas. Tá? Ah, e o LC eu não coloquei, mas ele também tem uma expressãozinha para ele, que é particular para esse tipo específico de aleta. Ele vai ser dado pelo LA mais T sobre 2. Agora, tá tudo claro, porque T eu tenho, o LA eu tenho, o H eu tenho, o W eu tenho. Então veja que as grandezas que eu vou ter que utilizar aqui são basicamente geométricas. É um problema de geometria. E a aleta é isso. É você entender a ideia, entender a física, saber organizar as equações que você vai ter que utilizar para modelar e ir atrás de quantificar as grandezas geométricas. Então eu vou até pôr aqui o seguinte, que é uma questão puramente geométrica e de fórmulas. E aí a gente vai começar a resolver. Só vou fazer essa observação aqui que eu acho que é importante. Questão puramente geométrica e de fórmulas. Não tem assim muita coisa de física, não tem nenhum grande pensamento profundo assim na solução disso. Não tem. É uma questão de usar geometria e fórmulas para estimar isso daí. Então, vamos fazer isso, tá? Se tiverem dúvidas, vocês façam assim, ó. Levanta o dedo, que eu acho que fica uma maneira fácil de se comunicar, tá? Então, assim, quem tiver dúvida, vai ter que ligar a câmera, infelizmente. Aí você liga a câmera, e aí você faz assim, e aí eu vou ver. E eu acho que fica mais fácil da gente poder se comunicar. Até agora, alguma dúvida? Ou de boas? Posso prosseguir? Maravilha, então vamos nessa. Vamos quantificar aqui as questões que a gente tem que quantificar. A primeira coisa que eu vou estimar logo é esse perímetro.
né? Então eu vou começar pelo perímetro, porque eu vou ter que usar isso. Depois eu vou estimar essa área da seção transversal, porque ela vai aparecer em vários pedaços, tanto aqui quanto aqui. Repare que aqui, ó, eu tenho um CB e aqui tem só um C. Né? Qual que é essa distinção? O C é de cross-section, né? Seção transversal. O B é na base. É claro que nesse caso é a mesma coisa, porque é uma aleta que não está mudando a área. Não é um cone, por exemplo, que tem uma base mais larga e vai afinando. É uma aleta retangular. Então as duas coisas são iguais, tanto o AC quanto o ACB. Mas eu vou, enfim, calcular uma delas, o AC. Depois eu vou estimar o LC, que é esse cara aqui que eu vou usar para calcular a eficiência. Depois eu vou estimar a área da aleta, depois eu vou estimar a área total. Então eu vou começar pela geometria, estimando áreas, perímetros, comprimentos, e depois eu vou quantificar o M, as eficiências e por aí vai. Beleza? Que é como eu acho que assim, fica mais organizado, porque a grande chance de erro está na geometria. Então bora nessa. Deixa eu anotar isso daqui. Vamos começar estimando grandezas geométricas. Então, beleza, bora nessa. Primeira coisa, então, o perímetro. P. Esse cara, ele vai ser duas vezes, veja a expressão aqui em cima, T mais W. T mais W, quem que é T? T é essa largurinha aqui bem fininha, que é esse cara aqui que vale, cadê, enunciado, 0,182. E W é o cara grandão que vale 20 milímetros. W é a largura no plano da imagem. Quando vocês olham para essa imagem, que vocês entendem a geometria, galera? Aqui eu tenho só 3 aletas, eu vou ter 11 no caso, tá? Mas assim, é um corte assim do que eu tenho, né? É isso aqui, o dissipador. Eu dei um zoom nesse pedacinho aqui. E são 11 aletinhas. Todas elas vão entrando nesse plano do quadro, uma distância W. Então, para o perímetro tem que ter o T e tem que ter o W. Isso vai ser 2 vezes, o T é 0,182, vezes 10 a menos 3, porque tem que estar em metro tudo, mais o W, que é 20, vezes 10 a menos 3. Então aqui eu vou extrair um perímetro que vai valer, segundo os meus cálculos, 0,04034 metros. Pus um monte de casa decimal aí, foda-se. Esse foi a primeira estimativa, perímetro. O segundo é estimar a área da aleta na sua seção transversal. Né? Vamos olhar aqui para a figura. Como é que eu estimo isso, pessoal? Faço um corte nela. Qual que é essa área na seção transversal? Seção transversal, ela tem que ser normal à direção de propagação e passagem do calor. Então está aqui o dissipador, está vindo de cima para baixo. Qual que é a área que ele encontra quando ele faz um corte aqui na aleta? Essa é a pergunta. Eu não vou responder, vocês vão responder. Qual que é a área que ele encontra? Seria T vezes W? T vezes W, perfeitamente, Liz. T vezes W. É esse retângulo que ele vai encontrar quando ele quer passar ali na direção negativa do eixo Y, de acordo com a figura. Todo mundo vê que é T vezes W? Essa área? Diga, Gabriel. Professor, eu não sei se eu estou entendendo errado, mas T vezes W em uma letra é a espessura dela vezes a altura. A profundidade. A profundidade? Curte só. O W é profundidade. Isso. Se eu pegasse essa coisa aqui, ó, Ah, e desenhasse ela 3D, deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais claro para vocês. Curte só. Vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Não, eu quero só esse daqui, brother. Será que eu consigo pegar isso aqui? Não, não consigo. Olha o que ele copiou, velho. Essa merda. Ai, ai. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra desenhar isso aqui legal. Já sei, velho. Vou fazer um desenho massa aqui pra não ter confusão. Calma aí que eu fiz besteira. Eu tô com várias coisas abertas aqui, velho. Tá uma treta na minha vida.
Só um segundo, deixa eu abrir aqui um outro aplicativo e vou brotar com uma magia para vocês aqui. Ctrl copiar, voltei aqui, opa, cadê minha cabeça? Eu estou navegando em áreas de trabalho diferentes, então pronto, tá aqui, peguei a imagem lá. Tá aqui o rolê. Curte só. Vamos pegar essa régua, vamos pegar a caneta preta e vamos prolongar aqui. Sei lá se é isso. Eu acho que rola. E aí, isso aqui continua. Fazer um negócio melhor ainda, velho. Será que vai rolar de fazer isso? Vou pegar isso daqui e colocar aqui em cima. Não, fazer um negócio melhor aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer um trem que funcione para mostrar esquematicamente o meu rolê. Vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Foda-se. Vem pra cá. Tentando trabalhar uma questão de perspectiva. Aí eu vou unir isso daqui, ó. Aqui, aqui. Isso com isso. E aí, beleza. Isso aqui também une com isso daqui. Em cima. Primeira vez que eu faço esse tipo de coisa aqui. Não tá uma coisa muito bacana, mas acho que dá pra entender a figura melhor. O W é essa distância aqui, ó. Isso aqui é o W. Essa largura. O calor, ele vai estar fluindo dessa base aqui. Cadê minha caneta? Para baixo. Então é nessa direção que o calor está fluindo. Então você pega uma aleta aqui, ó, T, espessura, e W. Vou fazer um negócio melhor. W vai ser isso daqui que vai unir ela. Tá vendo? Então essa área aqui é T vezes W, que é a área da seção transversal normal à direção de propagação do fluxo. Ele vem de cima para baixo e ele encontra esse retângulozão. Deu para ver agora melhor? Ou ficou mais confuso ainda? Porque eu fiquei assim, não, tá mal massa meu desenho e eu tô vendo que não tá tão massa assim, mas eu acho que dá para entender. Na verdade, assim, que é isso, né? Tipo, que esse é o plano no qual as coisas vão acontecer, assim, esse plano azul é nesse sentido que vai estar vindo calor, assim, pá. Beleza? Então esse cara vai ser, como a Liz comentou, T vezes W, que vai ser essa espessura 0,182 vezes 20, aí 10 a menos 3 duas vezes, 10 a menos 6. E aí você vai ter uma área da seção transversal dessa aleta que vai valer 3,64 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Já estimei isso daqui já, beleza? Vou estimar agora aquela grandeza LC, que é uma grandeza que você vai utilizar basicamente na computação da eficiência de uma única aleta, M vezes LC, que é LA mais T sobre 2. LA é esse tamanho aqui, ó. Cadê o LA? Isso aqui, ó. Então eu usei T, que é a espessura, que é esse cara aqui, T. Usei W, que é a largura já. Agora eu vou usar LA para computar aquele LC, que seria um comprimento equivalente, alguma coisa assim, que você vai utilizar na computação, no cálculo da eficiência de uma única aleta. Por definição, esse cara aqui, eu odeio essas coisas por definição. Isso na engenharia sempre me incomodou, sabe? Essas coisas assim, tipo, manual de projeto. Aí o cara inventa uma grandeza que você não sabe de onde que veio, que por definição é isso mais aquilo, e que você usa uma fórmula ali. Isso sempre me incomodou muito, mas é isso. Às vezes na engenharia tem disso, né? Essas definições que são utilizadas em expressões de projeto e que não tem muita física por trás, como é o caso desse cara. Isso vai ser o LA, que é 15 milímetros, mais
É t sobre 2, então 0,182 sobre 2. Tudo isso vezes 10 a menos 3, para dar tipo em metro. E aqui eu vou ter um LC que vale 15,091 vezes 10 a menos 3 metros. Essa aula, pessoal, eu vou exportar o PDF para vocês e vou depois pôr no YouTube. E é isso. Depois vocês confiram em casa se tem erro de conta. Posso ter também errado alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas a ideia é essa aqui. Então eu já estimei o perímetro, a área da ação transversal, o LC. E agora vamos estimar, então, a área da aleta. Aqui pode começar a ter confusão. Então, para não ter confusão, eu vou me permitir fazer um desenho. Para a gente entender o que é essa área. Que eu poderia ter feito já ele em vez de ter feito esse desenho maluco aqui. Mas enfim, é o seguinte. Eu vou pôr aqui um... Deixa eu até pôr mais para baixo, porque eu acho que eu preciso de mais espaço. Área da aleta. Vamos pôr aqui mais para baixo. Vou colocar esse cara aqui. E eu vou fazer com calma esse desenho, direitinho, quero que fique bonitinho. Colocar uma legendazinha. Usar aquele recurso de colocar lá no fundo para a gente ter perspectiva. Volto para minha régua. Vou conectar aqui esses pontos. Porque é uma aleta retangular. Então é importante que a gente desenhe ela para a gente entender o que está acontecendo. Inclusive, galera, desenhar é uma coisa muito útil na engenharia, tá? Assim, cada vez mais eu percebo que a arte é fundamental para o exercício de qualquer coisa, mesmo que não pareça arte. Porque a coisa que parece ser o mais antagônico da arte é a engenharia, né? Essa coisa careta, fria, mas não é, brother. A arte é fundamental na engenharia. Desenhar as coisas, entender o que está acontecendo é muito importante. Então aqui eu vou primeiro fazer uma cota para definir as grandezas que eu estou aqui utilizando. Então esse cara aqui vai ser o próprio LA. Esse cara aqui vai ser o próprio W. E eu tenho também que considerar essa espessura aqui. E aí com isso eu vou entender de fato essa minha aleta. Então vamos colocar aqui uma legenda. Esse cara aqui é o LA. Esse cara aqui é o W. Esse cara aqui é o T. E o que eu chamo de área da aleta? É tudo isso aqui. Essa área aqui, azul. Essa área. A área vermelha não vai entrar muito porque está na base lá em cima, eu vou desprezar. E embaixo também é adiabático. Então eu falei, despreze a extremidade. Então vamos pôr área vermelha. Nem tem a vermelha, eu tô aqui falando, né? Eu tô loucão, assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr de vermelho essa área aqui. Dessa parede aqui, pá. E do fundo também. Não consigo desenhar isso aqui não, mas enfim, vocês entendam pra mim. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos pôr ela reta aqui. Como é que eu faço esse desenho, galera? Me ajuda, pelo amor de Deus. Como é que eu desenho uma coisa pra indicar isso daqui? Essa parede, né? Eu tô confuso, porque foi muito fácil fazer essas bordas aqui. Agora essa área lá de fora, deixa eu pôr um rosa aqui. E a gente vai aceitar que eu não tenho competência para isso. Vai ser isso daqui, essa área desse plano aqui. Pronto. Entendam. Então, que curso só. Essa área verde, azul, perdão, ela vai ser 2 vezes T vezes LA. Beleza? Peguei frente e trás. Essa área rosa, ela vai ser tipo 2 vezes, porque tem as duas laterais. O W que multiplica LA. Eu teria de vermelho isso daqui, essa área aqui de cima se eu fosse computar, e essa de baixo. Se eu fosse computar, seria 2 vezes T vezes W. Só que essa área vermelho, ela seria base, a parte que está fixa, colada, mais extremidade.
A base não vai estar sujeita a um processo de convecção ali, porque ela está grudada na parede. Então ela nunca vai ser considerada na estimativa daquilo que eu chamo de área da aleta para fins de cálculo de projeto de conjuntos aletados, porque a base não está sujeita a convecção. A extremidade pode ou não ser considerada. Então vamos um pouquinho, que isso aqui seria a base. E aqui seria extremidade. A extremidade eu posso ou não ter que considerar a área, depende da condição de contorno nela. Nesse contexto, ela está adiabática, então não tem troca de calor na base. Todo o calor vai ser dissipado pelas áreas azul e rosa, menos enunciado. Ele vem por essa área vermelha da base, mas ele é dissipado pelas áreas rosa e azul, porque eu tenho uma condição adiabática nessa extremidade. E aí, por isso, eu não vou considerar isso daqui na minha estimativa do cálculo da área da aleta, porque é a área efetiva que vai trocar calor por convecção com escoamento. Beleza? Fernandinha, sua mão está aqui assim, em pé, você está com dúvida, então pode falar. Professor, como é que você sabe que a extremidade, que ele fala que é diabático, é só a parte de baixo? Porque a parte azul seria extremidade também da aleta? Perfeito. Assim, é uma pergunta bastante razoável, assim, né? Onde que é a extremidade e tal? Olha só, imagina que ela fosse tipo circular, como se fosse uma caneta, em formato cilíndrico. Aí ela está presa aqui, ó. Qual que seria para você a extremidade dela? Aí seria só a pontinha, né? Qual é a diferença disso para uma letra tipo em formato de telefone, sei lá, que é retangular? É a mesma pontinha. Por que isso daqui seria tipo extremidade? No caso retangular e não seria no caso cilíndrico, porque é a área lateral. É meio que a mesma coisa, sacou? Só que assim, confunde um pouco mais a cabeça de fato quando é retangular, porque o cilindro é até estranho pensar em extremidade, ele é isotrópico, assim. Aí isso aqui fica muito claro que é uma ponta. Aqui não, porque a coisa é tipo, tem descontinuidade na geometria, né? Então parece que isso aqui é uma extremidade, porque é menor, vamos pôr assim. Mas é uma questão só de razão de aspecto. No fundo, é ponta. A gente poderia substituir a palavra extremidade por ponta. Aí ficaria mais preciso mesmo. Então, ponta. Tá? É porque ponta é muito pouco formal, né? Ponta, parece que é um baseado, sei lá, tipo, é uma extremidade, assim, da letra, sacou? Você fala ponta, não pega bem no livro de engenharia. Então, a extremidade e ponta é a mesma coisa. Beleza? Tá claro? Bom, então vamos prosseguir aqui. Então, a área mesmo efetiva da aleta, que eu vou considerar para fins de cálculo, vai ser isso daqui. Eu fiz um desenho porque é aqui que a coisa confunde mesmo, é onde mais confunde, na área da aleta. Então, eu vou pegar isso daqui e vou resumir e falar o seguinte: a área de uma única aleta, inclusive está muito grande, ela vai ser dada por duas vezes, aí eu vou pôr aqui tipo, entre colchetes. Primeiro eu vou colocar o LA vezes o T, que é essa parte azul aqui, ó, LA vezes T. Então eu tenho 15 milímetros, vezes o T, que é 0,182, mais a parte rosa, que é o W, que é 20, que multiplica o LA, que é 15. Pus aqui tudo em milímetro, depois eu multiplico por 10 a menos 6, porque são áreas. Então é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 para todo mundo que está aqui dentro. Isso vai me dar uma área de uma única aleta, que eu vou ter que depois utilizar nos meus cálculos, que vale 6,0546 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então já estimei várias coisas, estimei perímetro, área da seção transversal, estimei o LC, estimei a área de uma única aleta. Agora vamos estimar a área total, o AT, que é a última coisa geométrica que falta. Né? O que seria esse AT? Deixa eu até pôr um pontinho aqui. O AT vai ser o número de aletas, que são 11, vezes a área de cada aleta, mais a área da base não aletada. Vamos pôr assim, área, vamos pôr assim, base não aletada. Né? Que é a área da base que está livre das aletas. É a área total disponível para a troca de calor por convecção com esse ar que vem e vai pegar o calor e vai mandar ele embora. Beleza?
Deixa eu só autorizar aqui, porque tem um aluno entrando aqui agora. Então vamos estimar isso daqui. Essa área da base não aletada, como é que a gente pode estimar isso, pessoal? Eu quero que vocês meditem um pouquinho sobre isso. Vamos vir para cá. Olha essa figura aqui, ó. Essa primeira figura. A área da base não aletada é essa aqui, essa área aqui, ó. Esse azulzinho aqui. Todos os azulzinhos que vão aparecer aqui, ó. Aqui, aqui, entre as aletas. Perfeito? Para essa imagem que eu tenho tipo 3 aletas, eu tenho quantas regiões com esse azulzinho aqui? 2. Então o número de regiões que vão estar ocupando os interstícios entre as aletas é igual ao número de aletas menos 1. Então eu tenho 10 regiões dessa. Qual que vai ser a área dessas regiõezinhas aqui? Por essa figura. A área normal, a passagem do calor de cada regiãozinha aqui azul. Usando S, usando T, usando W, quanto que vai ser? S menos T vezes W. S menos T ou S menos 2T? Menos 2T. Perfeito. Então essa área da base não aletada vai ser 10, que é o número N menos 1, vezes S menos 2T entre parênteses, vezes W. Beleza? Veja como é uma rola de geometria esse problema, tá? Aleta é geometria. Então essa área da base não aletada, se meu mouse voltar, cadê ele? Tá aqui. Tinha um pontinho aqui que eu estava confundindo. Esse cara aqui, AB, vai ser 10, que multiplica S menos 2T vezes W. Beleza? Então vamos calcular isso daqui. Vamos pôr os valores numéricos e estimar. Isso aqui vai ser então 11 vezes a área de uma única aleta, eu estimei no item anterior, 6,0546 vezes 10 a menos 4. E o pior, se você erra esse cálculo, você erra o de baixo também. Então a coisa é acumulativa, tem que estar muito atento para esse tipo de problema, tá? De aleta. Isso aqui, você tem muito lugar para errar. Mais 10 que multiplica o S é 1,982 menos 2 vezes o T, que é 0,182. Aqui vezes W, que é 20, e vezes 10 a menos 6, porque eu tenho 2 vezes 10 a menos 3, tá tudo em milímetro, né? Então aqui eu vou achar, velho, uma área total, segundo os meus cálculos, de 7,129. Eu pus várias casas decimal assim, não sei por que motivo, vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Agora, beleza. Tudo que era área foi já estimado. Perímetro, área da ação transversal, LC, área do maleta, área total. Ufa, resolvi a questão geométrica. Deixa eu até salvar isso daqui, porque se eu der algum pau e eu perder, eu vou ficar bem chateado. Então, salvar. Já aconteceu muito comigo na minha vida isso, de fazer muita coisa e perder e ficar triste. Quando eu era novo, uma vez eu quebrei um teclado, assim, de raiva. Imagine eu dando um murro, assim, pá, num teclado e quebrando. Isso é uma coisa inconcebível pra mim hoje em dia, mas já aconteceu, velho, porque esse tipo de coisa tira a gente do sério. Então eu aprendi que é bom salvar. Eu uma vez, velho, eu fiz uma coisa assim, velho, que me gerou sofrimento profundo. Eu tava, tipo assim, no meio do mestrado, e aí eu sempre usei Linux, né? E o Linux antigamente era uma terra sem lei, era muito difícil, porque não é que nem hoje em dia, que eu tô aqui gravando aula no Linux com webcam. Antes tudo era um parto no Linux, não tinha, sabe? Então era tudo via terminal, e eu tava lá, tipo, muito ignorante e tal, de ter um comando proibido, que eu formatei meu HD. E eu tinha várias coisas do mestrado, simulação, perdi tudo, brother. E aí eu falei, caralho, velho, fudeu. Assim, eu só não perdi o texto da tese, porque eu tinha num pendrive, assim, um arquivo LaTeX, né? E perdi as simulações todas, assim, caralho, fiquei desesperado. E na época você ia trabalhar com recuperação de dados, ninguém mexia com Linux, né, velho? Enfim, foi um trauma na minha vida. Então, desde então, eu criei esse hábito de ficar salvando as coisas. Claro que uma hora eu parei de chorar e falei, vou recuperar essa porra aí. Em uma semana eu recuperei as simulações. Eu gastei mais tempo sofrendo do que refazendo as coisas. Depois foi isso que eu percebi. E aí foi inclusive uma lição de vida, né? Tipo, velho, é isso aí, toca o barco. Pois bem, agora eu vou estimar as questões que não são geométricas para finalizar a solução. Tem que estimar aqui, vamos olhar para o nosso enunciado, para o nosso roteiro. Estimar esse M, para poder estimar a eficiência, para poder estimar o C1, para poder estimar o eta 0, para poder estimar o RT,
para poder estimar o QC. E vai ser essa rota então que eu vou fazer, beleza? M, eta A, C1, eta 0, RT, QC. Então vamos nessa. M. Eu sinto também, pessoal, que assim, às vezes, numa aula dessa tipo de exercício, mais do que ensinar vocês a resolver um problema de aleta, eu tento também ensinar como você organiza uma estrutura de uma solução de um problema de engenharia. Né? Como que você organiza os dados, a geometria, a estrutura de solução, porque é isso, assim, essa tática de você ler o enunciado, anotar os dados, fazer uma rota visual das equações que você vai usar, qual vai ser a primeira e a segunda. No fundo, eu estou aqui fazendo um algoritmo com vocês. Isso aqui é um algoritmozinho. Né? E você pode usar isso para tudo, para outros problemas também, além de TCM. Então, assim, algum aprendizado para além do conteúdo, sempre você pode extrair da experiência, da aula, dessa vivência, assim, que eu acho que é importante também. Assim, ir além da ementa. Eu sempre falo, a ementa é uma prisão, brother. Tem coisa além dela. Né? Então, bora lá. Vamos estimar aqui o M. O M vai ser H, que é 100, que multiplica... O que ele multiplica mesmo, velho? Já esqueci já. É um perímetro? Deixa eu ver aqui. É o perímetro. O perímetro também eu tive que calcular na questão anterior. Deu 0,04 dividido HP sobre KC, K é 180, condutividade térmica, e a área da seção transversal na base é 3,64 vezes 10 a menos 6. Na base ou fora da base, porque é uma aleta de área da seção transversal uniforme. Esse cara vai dar um valor de M, que eu achei aqui, de 78,49. Então, M. Qual que era o próximo cara? Eta A, que era tangente hiperbólica de M vezes LC, então 78,49, vezes o LC, que é 15,091, vezes 10 a menos 3, sobre M vezes LC. O que eu vou fazer aqui? Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Porque é o mesmo cara aqui. Isso vai dar um eta A que vale 0,6997. Se você calcular isso daqui deu tipo 3, você está errado, tá? Tem que dar menos que 1. Então é importante você ter esse tipo de sentimento na hora de você ir calculando as questões, porque tem muito lugar para errar aqui. Inclusive conta mesmo. Né? E aí assim, pode parecer uma coisa muito entediante você ficar tipo, anotando os valores numéricos 100 vezes 0,040, porque é muito tentador pegar a tua HP 50G e apertar um monte de botão e dar um número, e você pode errar tanto fazendo isso. Então assim, eu inclusive recomendo que nesse tipo de questão, que tem muita conta, vá escrevendo os pedaços parciais das contas que você fez, porque fica mais fácil de você ir checando a cada instante a sua rota de solução e anote os números. 100 vezes 0,040364, pá, sempre, sabe? Tipo, isso te dá... eu não sei, cara, eu sinto que me dá um pouco mais de presença a interação do lápis com o papel. Isso aqui é um recurso maravilhoso, assim, mas assim, se você faz tudo aqui só, não anota os valores, você pode errar muito facilmente. Aqui, por exemplo, nesse cálculo da área total, quando eu fui fazer, eu quebrei essa expressão aqui em duas. Eu calculei primeiro esse cara aqui, anotei o valor no papel, depois esse daqui, porque eu poderia conferir, depois eu somei eles. Ah, gasta mais tempo, mas você não erra. É melhor gastar mais tempo e não errar do que fazer rápido errado. Assim, eu acho que todo mundo concordaria comigo. Assim. E eu sempre falo isso, assim, porque existe um gap geracional entre eu e vocês. Assim, eu sou velho já. Né? Assim, nem pareço, porque eu sou muito louco, mas eu sou velho em relação a vocês. Então eu já percebo que existe uma diferença no approach, no uso das ferramentas, e que muitas vezes, cara, prejudica vocês. Então anote no papel e tal, isso daí é gostoso ter papel e lápis, escrever na mão e tal. Então, beleza. Calculei a minha eficiência, deu menos do que 1, yes. Agora vamos estimar o C1.
O C1 eu vou ter que estimar para calcular o rendimento do conjunto como um todo, já num contexto em que eu considero essa resistência térmica de contato pela junção do dissipador com a base não aletada. Esse cara, pela expressão, ele vai ser 1 mais 0,6997. Então veja que esse valor aqui da eficiência de uma única aleta ele vai entrar nesse cálculo, vezes 100. Quem que é o 100? Deve ser o H, vamos ver se tem H aqui. É esse cara aqui, o H, ó, pá. Aí tem a área de uma única aleta. A área de uma única aleta, ela é, segundo meus cálculos, 6,0546 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 3,64 vezes 10 a menos 6. O que é esse 364? Só para eu tentar lembrar aqui que porra que é esse cara. Esse deve ser a área da seção transversal. É isso mesmo, cross-section. Então usei a área da aleta, usei a área da cross-section. Maravilha, véio. Usei tudo que eu calculei. Esse cara vai cortar com esse cara aqui. E aí eu vou ter um valor de C1 que vai valer, segundo os meus cálculos, depois confiram em casa, é isso mesmo, 1,02327. Calculei o C1. Agora, seguindo o meu roteiro, eu vou estimar o eta zero, a eficiência, opa, isso aqui vai estar, do conjunto aletado, não de uma única aleta, né? Claro que esse cara dependerá da eficiência de uma única aleta. Isso aqui vai ser 1 menos o número de aletas, 11, vezes esse cara, 6,0546 vezes 10 a menos 4, que se não me engano é a área de uma única aleta, dividido pela área total, que é 7,12926 vezes 10 a menos 3, maravilha. Isso aqui vai multiplicar 1 menos 0,6997, que é a eficiência de uma única letra, que eu calculei já, sobre o C1, que é 1,02327. Veja quanto lugar para você errar. Se a minha conta estiver certa, esse cara vai valer 0,7046, o que é muito bom, porque é menor do que 1, então pelo menos é um indicativo de que é possível que esteja correto o meu cálculo. E aí, agora finalmente eu vou estimar a resistência térmica equivalente do conjunto aletado. Esse cara vai ser 1 sobre 100, que é o H, vezes a área total, que é 7,12926. Não vai caber esse cara aqui, vamos depois a gente preencher ele. 726 vezes 10 a menos 3, vezes o eta zero, que é 0,7046. Aí eu ponho aqui uma barra para indicar que isso aqui é uma divisão. Esse cara é 1 sobre isso. Se esse cálculo estiver correto, a minha resistência térmica total vai ser de 1,9907 Kelvin por watt. E aí, finalmente, com esse valor, eu consigo estimar esse calor total, essa taxa de troca de calor que eu vou dissipar, que vai ser o θ na base sobre o RT. Θ na base vai ser o limite operacional da temperatura máxima do chip, que é 85 graus, menos os 20 graus que chegam para resfriar ele, do escoamento convectivo, dividido por essa resistência, 1,9907. E aí, isso aqui vai dar uma potência dissipada de 32,65 watts. Isso com um conjunto aletado. Beleza? E agora a última pergunta. E o que eu teria se eu não tivesse aleta? Se fosse só uma base ali sólida, direta. Eu vou fazer em uma linha essa parte B, porque ela é muito fácil. Como é que eu faria isso, galera? Como eu calcularia essa troca se eu não tivesse as aletas? Se fosse só uma base chapada, assim. Se fosse só essa parede aqui, meu post-it, sei lá. Isso aqui,
sem aleta nenhuma. Eu teria essa área, eu teria um H aqui, eu teria um ΔT. Como é que eu calcularia esse calor? Enquanto vocês pensam, eu vou escrever aqui, sem as aletas. Mas eu quero que vocês falem, sem as aletas. Isso aqui é com aleta. Como estimar isso? Eu posso usar essa mesma expressão aqui, ó, mudando só a resistência térmica. Como seria essa resistência térmica sem as aletas? Aí não seria a resistência. Bom, você tem que considerar a constante de condutividade do material, da base ali, e a de convecção do fluido que você está usando. Perfeito. Eu vou desprezar a condução na base porque eu desprezei para as aletas, então eu também vou desprezar, vou pôr só a convecção. Assim, verdade. Qual que vai ser a resistência de convecção num contexto... Caralho, tá muito tremido, brother. 1 sobre H. Faltou uma coisa, faltou aqui uma coisinha para dar o mesmo cara que esse. Repare aqui a unidade que eu estou usando, porque lembra que tem fluxo, tem taxa e tal. Lembra, olha o que eu estou usando aqui na resistência total. H vezes o quê? Uma área. A área da base. Perfeito. A área total da base. Então, 1 sobre HA. Não tenho que falar aqui em eta zero, porque não tem a letra. O eta zero é uma métrica para você avaliar a eficiência do conjunto aletado. Agora, que área que vai ser essa? Porque se eu também não tiver a letra, vai ser uma área bem menor. Porque é para isso que serve a letra, para aumentar a área. Que área que vai ser essa aqui? Se eu tiver uma base não aletada. Olha para essa figura aqui. Vai ser W ao quadrado. Perfeito? Então, curte só. Sem as aletas, esse cara eu vou ter uma área que vai ser W vezes W. Isso aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, porque é 20 milímetros por 20 milímetros. Essa resistência vai dar 25. E aí esse QC vai ser 85 menos 20 sobre 25. Esse cara vai dar, velho, 2,6 watts. Olha a diferença. E é interessantíssimo, porque olha o valor da resistência equivalente, já considerando essa geometria de aletas, essa disposição, essas áreas efetivas, esse rendimento, 1,992. Então, a resistência à passagem do calor num contexto em que existe um conjunto aletado é 2. Sem o conjunto é 25. É muito mais difícil para o calor ir embora sem as aletas. Tem muito mais resistência. Consequentemente, se você fixa uma temperatura operacional do chip em 85 graus Celsius, você só consegue dissipar 2 watts por aí. Com a aleta, 32. Você poderia pensar no sentido inverso. Se esse chip precisa de uma potência elétrica para operar, sem a aleta, eu só estou autorizado a passar 2,6 watts por ele. Mais do que isso, ele vai derreter. Com as aletas, 32 watts. Então eu tenho muito mais margem da quantidade de corrente elétrica que eu posso passar nos meus circuitos integrados se eu ponho ali um dissipador com várias aletas. Eu consigo garantir que ele pode operar muito mais suave, com mais energia e tal, sem derreter. Porque ele tem uma área maior de troca de calor para poder dissipar essa potência que vai se transformar em calor por efeito Joule, sem comprometer fisicamente a estrutura do chip. Eu acho que fica muito claro esse tipo de problema, a questão numérica dos valores operacionais de aleta.
Beleza, galera? Tá claro? Eu vou encerrar aqui a gravação para depois colocar no canal e tal. Então deixa eu pegar aqui minha câmera. E aí a gente vai tirar dúvidas se tiver e tal de quem quiser ficar aqui. Então